Olá pessoal, hoje eu compartilho com vocês suculentas que crescem o tronquinho, que ficam com o caule um pouco mais alongado, algumas parecendo arvoreta e outras até ficando pendente. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Então hoje, gente, uma seleção de suculentas lindas, maravilhosas, que tem esses troncos, né, ou esse caule mais alongado. Aqui eu tenho a primeira delas, gente, que é a Echeveria Gloria. Echeveria Gloria também, ela fica com esse caule mais alongado. Ela vai formando camadas de folhas, ó. Então, gente, para que ela não fique estiolada, porque geralmente esses tipos de suculentas, essas espécies, elas tendem a ficar estioladas se a gente não der a quantidade de luminosidade ou de sol necessário para que elas fiquem mais compactas. Algumas que eu vou mostrar para vocês, elas ficam pendentes, outras ficam em formato de arvoreta, é natural. Porém, você dar bastante sol para elas vai torná-las mais compactas, mesmo com o tronco alongado, e mais saudáveis. E aqui eu tenho o Sedum fruticosum, ou o Graptopetaloum fruticosum. Segundo o site de pesquisa, gente, Crassulaceae, o Sedum fruticosum nada mais é que um Graptopetaloum. Esse é um sedum que, se você der água demais, se você cultivar ele à meia sombra, ele vai ficar muito estiolado, ele já não vai se desenvolver com saúde. Ele não fica bonito, gente. Eu já tentei, eu comecei cultivando ele mais à meia sombra e tive que, né, trazer ele para o sol, para o tempo, e foi depois que eu trouxe ele para o tempo que ele ficou mais bonito. Ele é a característica dele, esses troncos bem alongados, ó. Ele vai formar, ele vai ficar como uma arvoreta, vão ter galhos que vão ficar mais pendentes, mas o importante é você ver, né, que essa rosetinha, ó, ela está bem formada. Agora no inverno ele fica com as bordas das folhas num tom assim de um ocre, o centro mais verdinho e as bordas das folhas num tom de ocre. O Cremonosedum crocodile, gente, ou o Sedum crocodilo, como é chamado aqui no Brasil. A gente tem alguns apelidos, né? Eu fiz até recentemente, gente, eu fiz um vídeo com os apelidos das suculentas. Se você quiser fazer uma pesquisa aí no playlist no meu canal, aí você vai encontrar esse vídeo, onde eu falo o nome científico delas e também deixo o apelido, né? Ou como ela é conhecida aqui no Brasil, como a gente conhece popularmente, nomes populares das suculentas. E o Cremonosedum crocodile, ele também tem essa tendência de algumas ficarem pendentes e outras ficarem mais eretas, ó, né? Com esse tronquinho bem alongado. Ai, que fofinho, né? Tá muito bonitinho. E agora no inverno, a tendência dele, gente, é ficar com as bordinhas de um tom marrom muito bonito. Outra que tem tendência, gente, a crescer o tronquinho, né? Fica num tronquinho mais alongado e vai soltando os brotos. Olha que coisa fofa. Essa, gente, é a Graptoveria super primavera. Essa planta é realmente, assim, surpreendente. Eu acho ela muito linda. Olha a formação, gente, das camadas das folhas, essa roseta perfeita, maravilhosa. Fora a cor, essa cor dela de inverno é muito bonita. E ela vai nos presenteando, né, enchendo o tronco, conforme ela vai crescendo, de brotinhos. Então, uma planta de super fácil cultivo, eu cultivo aqui no tempo, sol pleno, ela está em latinha e vai muito bem. Outra fofurice que nós temos o tronquinho mais alongado, gente, é a Sedeveria sorento. Olha que coisa mais fofa. Essa cor, né? Essa cor assim deixa a gente maravilhados. E eu acredito aqui ser, nós temos que esperar um pouquinho, né? Mas eu acredito ser mudas, gente. Ou é a floração dela, mas eu acredito que seja mudas. Deixa eu ver aqui, ó. É mudas, sim, mudinhas. Vamos, né, aguardar, esperar para ver. É que essa lindona aqui, ela se multiplique ainda mais. Ela é uma planta lenta no meu jardim, não é uma planta que eu tenha vários vasos dela. Na verdade, esse é o mais cheinho, gente. Olha o tamanhinho.
ela tem um crescimento um pouco mais lento, mas eu pretendo estar, né, multiplicando essa lindeza, porque ela é bem difícil de achar, bem difícil mesmo, a gente quase não encontra essa planta à venda. Ela é muito linda. Nós temos esta outra lindeza, gente, que é a Echeveria melaco. Olha que coisa mais linda. Sei que tem pessoas, né, que não gostam quando ela fica assim com o tronco alongado. Gente, se você não gostar, é simples, é só você vir aqui e fazer a decapitação. Cortar as rosetinhas e replantar novamente. Mas para quem ama esse tipo, né, de formação, esse tipo de... Como elas ficam diferentes, gente. Essa é uma, né, a melaca é uma que vai ficar muito bonita. Olha que lindona. E o legal, sabe o que que é, gente? É que ela tá enchendo de mudinhas. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. No tronquinho, tá vendo, ó? Tá vindo várias brotações nesse tronquinho. Então imagina como essa planta vai ficar bonita. Eu fiz recentemente uma adubação nela. Coloquei algumas bolinhas do osmocote, ó. Esse substrato já faz tempo que eu não troco, gente. Então, precisaria trocar, né? A gente vai observando, vamos vendo como ela vai ficar. Então, lá na primavera eu vou decidir se eu troco, se eu deixo assim, se eu deixo esses brotinhos, né? Essas rosetinhas virem, se eu faço a decapitação. Né? Com o tempo a gente vai decidindo. A Sedeveria letizia, gente, também é uma plantinha que com o tempo ela vai alongando o caule, ó. Vai soltando mudinhas no caule, olha que fofinha que vai ficando. Ela tá numa cor tão linda, elas estavam mais coloridas ainda, gente, né? Elas já estão coloridas hoje. Mas essa semana esquentou bastante. Teve uma noite aí que choveu, deu uma chuvinha, então elas já abriram, não estão tão compactas, não estão tão coloridas quanto na semana anterior. Mas para a semana que vem a gente já tem previsão de mais frio novamente. Se for um frio com sol, elas vão ficar coloridas novamente. Se for um frio com muita chuva, elas já não ficam tanto, né? Porque a gente sabe que para elas ficarem bem coloridas é preciso um ar seco, é preciso de sol e precisa de frio. O frio com chuva elas já não ficam tão coloridas. A Gemini Tenil também tem um tronquinho mais elevado, mais compridinho, ó. Aqui eu tenho dela, né, nesse vasinho e tenho dela somente, né, somente com ela, que, né, na verdade é um vaso com outras espécies. Tem a Letizia e aqui nós temos uma Big Green. Também é muito linda, gente. Também fica muito bonita. Mas aqui essa Gemini Tenil tá maravilhosa, né? A cor dela também tá muito linda. Ficou bem estressada, bem colorida. E é normal ela crescer, ficar com o tronquinho mais elevado e no tronquinho virem as brotações. O Graptopethalon Purple Daylight também, olha o tronquinho dessa, gente. Coisa fofa, né? Isso tá tema para um outro vídeo. Depois eu tenho tema para um outro vídeo, gente, com essas lindezas também. Olha só, que fofurice. Choveu, como eu falei para vocês, ó. Estão com o miolinho cheio de água. Agora, durante o dia, a gente tá com sol, mas à noite deu tipo um aguaceiro, assim, bem forte, sabe? Não foi muitas horas de chuva. Foi alguns minutos, mas uma chuvinha bem expressiva. E o tronquinho dela também a gente vai crescendo, ó. Ela vai se alongando. E como eu falei para vocês, né? Se você não gostar, né, que ela fique assim tão alongada, você pode estar fazendo o corte. Mas ela também fica muito fofinha, né? Ainda mais que vindo os bebês ali embaixo, ó. Ela fica muito fofinha. Eu separei aqui para vocês, gente, as minhas arvoretinhas de jade. Que nós temos algumas crássulas golo, algumas jades, para mostrar para vocês que essa tendência já é a arvoreta, né? Que elas já vão formar árvores. Então, nós temos aqui a variegata. Essa é com branco, tá? Nós temos outra que é com amarelinho. Essa já é mais sensível à umidade, gente. Ela, conforme, né, o tempo fica um pouquinho mais úmido, as folhinhas de baixo já começam a amarelar, a cair. Isso, ó, é assim, tá? É assim que ela, que ela fica aqui no meu cultivo. Se chover demais, eu tiro ela daqui. Aí eu vou deixar ela em local coberto. O que eu poderia fazer é estar passando um fungicida aqui, né? Mas eu não sou muito adepta, como eu já falei em outros vídeos do fungicida, então ela vai... Na verdade, o que acontece é que o fungo ele não se espalha, ou, né,
aqui no caso, o ferrugem, ele não se espalha com tanta veemência. Claro, se eu deixar na chuva e chover muitos dias, isso pode acontecer. Mas elas estão aqui mais no período mais seco. Aqui eu já tenho a orelha de Fiona, Crassula gollum, orelha de Fiona, que essa aqui fica com as orelhinhas mais abertas e fica com essa coloração maravilhosa nas pontinhas. Aqui o dedinho de ET, maravilhoso, Crassula gollum, né? Dedinho de ET, ou se não, orelha de Shrek, que alguns chamam. Também, gente, ó, fica assim, eu vou tirando, tá? Essa já fica direto aqui, ela se resolve aqui. Aqui a Crassula jade com as folhinhas bem miudinhas, ó. Olha a cor que fica, gente. Essa cor de inverno dela é maravilhosa, né? E aqui a Hobbit. A Hobbit já é, diferença da Gollum, é que ela fica com as pontinhas bem fininhas, ó. É bem fininho, tá vendo? Ó, bem fininho. Enquanto a Gollum aqui, ela já forma tipo um dedinho mesmo. Deixa eu colocar uma do lado da outra, que fica melhor para mostrar para vocês, até para vocês identificarem, né? Então, ó, essa é a Hobbit, que fica fininha, e essa já com os dedinhos mais abertos. E ali atrás eu tenho uma Crassula jade gigantesca, que espero que esse ano ela floresça. Olha o tronco lá embaixo, gente. Realmente está maravilhosa. E nesses dois vasinhos, gente, que eu trouxe aqui pro tempo para fazer a adaptação, eu tenho duas lindezas que são muito parecidas. Essas duas lindezas vieram lá da Sueli, a troquinha que eu fiz com ela. Então aqui eu tenho a Echeveria macdougall e aqui eu tenho a Spectabilis. Olha que fofinhas que são. Elas são bem parecidas, tá? A diferença vai estar no tamanho da folha. Eu percebo que a macdougall tem as folhinhas um pouquinho mais compridas. E a cor que fica na bordinha das folhas é o mais avermelhado. Enquanto a Spectabilis, gente, a folhinha ela é um pouquinho mais arredondada, não é tão comprida. E a beiradinha da folha é um tom de um vermelho mais escuro, assim, mais bordô. Pelo menos é o que tá ficando aqui no meu cultivo, né? Então essa é a diferença que eu vejo das duas. E essas duas, elas ficam bem, com o tronquinho bem compridinho, como se fosse arvoretinhas mesmo. Muito fofinhas. A súpia não podia faltar, né, gente? Ainda mais na beleza que esse vaso está. Olha que coisa linda. Essa planta é muito boa de cultivar, gente. Ela gosta de um substrato bem adubado, então prepare aí o substrato para ela no outono, faça a troca de substrato, faça adubação. Lá no final da primavera, para início lá do verão, você faz novamente, que você vai ter aí arvoretas de súpia o ano inteiro, com rosetas bonitas, cheias de brotinhos, porque o que é legal na súpia é isso, é que ela vai formando esses buquês, olha. Então aqui dentro eu tenho várias arvoretinhas, tá vendo? E essas arvoretinhas, elas vão soltando brotos laterais, o que vai formando e dando esse aspecto de buquê. Fora a coloração, né, que essa planta adquire no inverno. Bem estressada, com bastante sol, você também vai conseguir, mesmo que você não tenha frio aí na sua região, se você cultivar ela a sol pleno, fazer aí um estresse hídrico, você também vai ter essa bordinhas de folhas bem marcadas. Uma belezura que está florindo e que fica em forma de arvoreta também, gente, né, com esse tronco mais alongado, é o Rhipsalis erectus. Olha que fofinho, tá cheio de botõezinhos. E essa cor dele, gente, é devido ao estresse do sol. Como é cultivado no tempo, ele fica com as folhinhas bem grossinhas, parecendo coral, né, do fundo do mar. Se você cultivar ele à meia sombra, ele vai ficar mais verdinho e não fica assim tão grossinho, fica mais fininho. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma que eu cultivo à meia sombra lá na minha varanda e esse aqui eu sempre cultivei no tempo. Então, assim, né, a diferença de uma para outra. Olha, dá para dizer que é a mesma planta, gente? É a mesma planta. Olha só que diferença, né? Aqui, como é meia sombra, ela pega sol, ó. Ela pega solzinho, mas no final do dia. No verão, aqui em cima, essa prateleira de cima aqui da minha bancada, ela nem pega sol embaixo. Mas no inverno, elas, né, vem sol até em cima na bancada, mas daí é o solzinho mais do final da tarde, né, um solzinho tão forte. Então ela, né, como ela não tá no tempo também, então ela fica mais nesse formato verdinho mesmo. Então eu gosto dos dois formatos, por isso que eu tenho ela das duas formas. Deixa eu mostrar mais de longe para vocês. A Crassula
Springtime, gente, ela tanto vai ficar nesse formato mais de arvoretinha, ó, quanto ela vai ficar num aspecto pendente, como aqui na frente, ó. Aqui eu tenho outra também que tá bem pendente. Ela vai florir. Olha que coisa linda, gente. Cheio de botõezinhos, né, prontos para abrir. Nas próximas semanas aí a gente vai ter muita floração dessa lindeza. Essa é uma planta que eu não cultivo no tempo, pois ela pega muito ferrugem. Então, se for para cultivar, a gente vai ter que estar usando fungicida, né? Então, eu prefiro cultivar ela mais à meia sombra. Não que é meia sombra, mas um local coberto, onde ela pegue bastante sol, para que ela fique assim lindona. E o que dizer do glutinicaule, né, gente? Do Pachyphyton glutinicaule. Aqui eu tirei umas folhinhas, coloquei atrás no vaso. Olha só, gente. Tudo brotando, que coisa mais fofinha. Essa tá com raízes, as outras estão soltando brotinhos. E olha o tamanho da folha. Então, vaso de barro, tronquinho crescendo, ficando pendente. Tem uma outra dela, gente, que ela tá mais ereta, assim, mais em formato de arvoretinha mesmo, bem compridinho. Ela vai enchendo de folhas, essas folhas bem gordinhas, ó. E, né, aqui eu tô cultivando ela em vaso de barro. Já lá no tempo, gente, eu tenho ela numa latinha de milho. Vou mostrar pra vocês lá no painel de latinhas. Aqui eu já tenho bastante tempo, mais de um ano, tá? Já vai pro segundo ano. E é a mesma planta, a única coisa que eu fiz foi trocar o substrato. Troquei o substrato dela e coloquei na mesma lata até, aliás, tá? Olha só. Então, ó, o tronquinho bem mais grossinho, né? Como ela recebe muito sol. As folhas já não estão tão grandes, como eu mostrei lá pra vocês. Lá, como é mais a meia sombra, as folhas crescem mais. O vaso é maior também, né? Aqui o vaso é bem menor. Claro, nós temos a época das chuvas, mas temos épocas também que são bem seco, que é bem seco, não chove e ela fica sem receber água, porque eu molho muito pouco. Ainda mais com essas folhas gordinhas, né? Olha que fofura. Outra arvoreta linda, gente, que é uma planta simples. Eu tenho algumas espécies que são plantas muito simples, mas que eu não abro mão. São plantas que eu não deixo faltar no meu jardim. Eu estou sempre fazendo mudas, tá? São plantas que eu acho muito lindas mesmo. Eu gosto, né, do formato delas, principalmente da cor que elas adquirem no inverno. Aqui eu tenho o famoso bálsamo, sedum bálsamo, ou o dendrobium, né? Olha a cor que ele fica também nas bordinhas, gente, que coisa linda. Então, olha só a formação que ele vai ficando. Uma planta muito resistente, de fácil cultivo, maravilhosa. Ela vai formando esses troncos, ó. Olha que lindo. Essa formação, né? Essa formação dela. E na ponta ela solta os cachos, né? As rosetas bem formadas, muito bonitas. Outro lindão nós temos é o Eônio Occidentale. Em casa, gente, eu tenho um vaso do Occidentale muito bonito. Eu percebo que lá, né, na minha casa na cidade, lá os eônios não sofreram tanto. Talvez porque lá eu tenho um cultivo mais à meia sombra, não é um cultivo tanto a sol pleno como aqui. Aqui no verão eles sofreram bastante. Eu tive algumas arvoretinhas assim dos eônios que eu quase perdi. O Occidentale agora está se recuperando. Ele fica muito bonito, ele fica com essas bordinhas das folhas toda pintadinha assim, ó. Olha que lindo. Vai formando também, né, soltando esses galhos assim compridos, ó. Ele tanto fica erecto quanto ele fica, né, em formato de arvoreta, como ele vai ficar pendente, tá? Ele pode ficar pendente também. Uma que quase não tenho mais mostrado, gente, o meu Adromichus maculatus na minha lata da Frida Kahlo. Olha que coisa linda essa lata também, né? A planta também é maravilhosa. Olha esse tronco, bem grossinho. E eu percebo, gente, que ela está acordando da dormência. Os adromichos, eles entram em dormência no outono e inverno, quase não crescem. E a gente vê, ó, essa formação de folhas novas no centro da roseta. Tá muito linda, né? Outra lindeza, gente. Olha que coisa mais linda que está. Esse é o Adromichus cooperi. Olha que lindo. Ele tá é um vaso, é tipo um vaso de barro, cerâmica, gente, tá? Maravilhoso. Cultivo ele ali no beiral da casa, junto com o Adromichus maculatus. Esse também não está no tempo, tá? E também entrou em dormência, mas agora a gente já percebe que está soltando novos brotos, novas formações. E daqui para frente que vai ficar ainda mais lindão. Tem que começar a mostrar mais essas plantas lindas para vocês. E para finalizar, gente, vamos deixar esses
esse Adromichus lindão aqui, que agora eu esqueci a identificação dele. Eu tenho ele como Adromichus cristatus, mas não é só cristatus, ele tem um outro nome. Quem souber, deixe para mim aí nos comentários. A gente também ama quando vocês participam do vídeo, quando vocês deixam dicas, porque nem sempre a gente sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe tudo. A gente precisa sim desse intercâmbio de conhecimentos, né? Essa troca de conhecimentos que faz com que a vida da gente fique melhor, com que o conteúdo fique tão rico e que a gente possa estar compartilhando conhecimento um com os outros. Então, se você souber aí, ó, deixe para mim aí nos comentários. Eu sabia, mas eu esqueci, gente, eu tenho que anotar. São tantas plantas, né? E assim, tem algumas plantas que eu quase não mostro. Essa é uma delas, tão bonita, né? Olha esse verde maravilhoso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus, com essa lindeza.